Estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje vem do mundo do audiovisual, é um jovem diretor de cinema. Eu estou falando de Werner Salles. Abraço, Werner, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no Personalidade, para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida e da tua obra. Boa noite, Paulo. Valeu pelo convite aí. Vamos lá, vamos bater um papo, bater bola. A gente aqui, Werner, começa sempre pelo princípio, esse princípio lá longínquo, distante, mas é o que calca, na realidade, né, a nossa vida para sempre. Os primeiros momentos, a formação, a criação. Então, Werner é filho de quem? Nasceu onde? Qual é a tua origem? Você é alagoano? Como é a tua história? Começou quando? Quem são os pais, família, irmãos? A gente, como o programa pretende isso também, que o alagoano conheça um pouco mais da vida das pessoas. Depois a gente entra no lado profissional, propriamente dito. Mas de primeira a gente queria ouvir um pouco isso, a tua vivência de infância, as primeiras impressões, essas coisas que formam o caráter e a pessoa. Beleza, Paulo? Então, sobre a origem, cara, eu sou alagoano de coração, assim, moro aqui há muitos anos, décadas, mas eu nasci, curiosamente, em Brasília. E vivi lá os 13 primeiros anos. Minha mãe é uma alagoana, que foi para Brasília no começo da construção, meu pai é um mineiro. Então a gente nasce lá e vem morar aqui, eu vim com os 13 anos morar em Alagoas, né? Então, eu tenho a primeira formação em infância em Brasília, porém, todo ano a gente sempre estava aqui. A família toda alagoana da minha mãe estava em Brasília, então Alagoas, apesar de tudo, estava presente lá também. E a gente sempre vinha passar as férias aqui, eu tinha tia em Penedo, minha mãe é de Penedo, na cidade de Penedo, Alagoas. E aí, quando ela, em determinado momento da vida, eles vieram para Brasília, para Maceió, e desde então eu estou aqui, né? Já são mais de 30 e poucos anos. Teus pais faziam o quê? Tua mãe, como é o nome deles, né? Claro, e o que é que eles faziam? Ou meu fazem? pai era o nome do meu pai já é falecido, o nome dele é Rubens Fasani Bagetti. Ele é um descendente de italiano, ele trabalhava com contabilidade, banco e tal. Minha mãe era bibliotecária, funcionária pública, bibliotecária, penedense, e o nome dela é Neide Salles Bagetti. Eu tenho dois irmãos, Weber e Wagner, que trabalham na área de artes visuais. A gente teve, acho que, influência lá de casa. Minha mãe sempre pintou, minha mãe pinta porcelana, pinta quadro, e acho que minhas tias também, a família da minha mãe sempre teve ligado ao mundo da pintura ou da cultura. A gente teve essa influência em casa, acho que por isso que todos os três irmãos trabalham na área da artes visuais, né? Acho que por influência dela. E por ser bibliotecária também, acho que a influência dos livros foi muito presente sempre na minha vida, desde pequeno. Minha mãe sempre influenciou muito nessa questão de ler e disponibilizar livros em casa e levar a gente para a biblioteca onde ela trabalhava. Então, acho que teve essas referências. Uma coisa curiosa nesse começo de conversa aqui, minha e sua, é o ponto de relação com você e o Cacá Diegues. Olha, que coisa boa. Quando eu entrevistei o Cacá aqui, ele falou uma coisa que ele saiu daqui muito novo, ele foi para o Rio com 5 anos, né? Mas ele disse que sempre voltava a Alagoas e que o Rio era tipo uma prisão dele, lá ele não podia fazer nada. Quando vinha para Alagoas, podia fazer tudo. Você também teve uma trajetória um pouco parecida, lá de Brasília, né? Não sei como era, né, a tua criação lá, mas no caso do Cacá era muito rígido, ele não podia, só ia, diz ele, que para as Laranjeiras ver aliás, para ver o treino do Botafogo, é a única vez que ele saía, como diz a história, e quando chegava aqui em Alagoas, era as férias, né? Eram as férias, então aqui ele deitava e rolava, né? Realmente a ligação dele muito foi com Alagoas. No seu caso foi assim também, a sua ligação com Alagoas era
no período de férias, ela, como ela batia em você como criança, como adolescente? Sim, sim. Praticamente todas as férias a gente passava em Maceió, né? Então, assim, o mar, né? Brasília não tem mar, né? Então, era muito diferente uma cidade da outra. Você, quem conhece Brasília sabe, é uma cidade muito específica. Foi uma infância muito bacana lá, é uma cidade diferente, tem todo um universo próprio. Eu amo a cidade, amo Brasília, mas essa relação com a Lagoa sempre foi um ponto fora da curva para mim, porque eu pequeno vinha para Penedo, de Penedo para Brasília, a questão arquitetônica, a questão da cidade, do rio, do mar, sempre teve um impacto muito grande. Então a gente contava, né, os dias para vir para cá. Sem contar a família, né, a família da minha mãe, que é alagoana, meus tios. Então a gente ia sempre para Penedo e tinha pescar no Rio São Francisco. A questão da religiosidade também. Minha tia avó, que morava em Penedo, morava ali do lado da catedral, né, tinha aquela relação. Agora, Brasília, eu tive uma infância muito bacana também. Brasília foi uma cidade muito boa de se crescer na minha infância. Tive muitos amigos porque era um centro cosmopolita ali do Brasil, né? Meu vizinho era cearense, o de lá era do Rio, de baixo era... Não tinha ninguém de Brasília, estava se formando ainda, né? Então era todo mundo do Brasil. Então tinha um sentimento de construção de uma identidade ali, né? Um vácuo, porque não tinha uma identidade ainda da cidade, mas tinha pulsante, várias tradições, Cosme Damião do Rio, enfim, coisas ligado ao futebol. Todo brasileiro Toda a cultura estava lá, Rio. Né? Então a gente tinha, assim, era como se fosse o centro do país, assim, em termos de... Não tinha um time de futebol, não tinha... Então a gente torcia para os times Que é isso, Werner? Que é isso, Brasília, velho? Não. Tem o Gama, pô. Tem o Gama. Tem o Gama. Se hoje o Gama tá assim, imagina naquele tempo. Né? É verdade. Mas, bom, aí você, quando você vem de vez para Alagoas, quando é que você chega aqui, né? E se você veio para cá ou foi para Penedo antes? Como é que foi essa vinda para cá, essa transferência para Alagoas? A gente veio para Maceió. Eu lembro muito bem que foi no ano que Tancredo Neves morreu, ou seja, na abertura ali, no fim da ditadura e no começo no começo da democracia, né? Começou Tancredo nas eleições indiretas, mas já não era um general. Em Brasília, a minha infância era Figueiredo, presidente General Figueiredo, né? Imagina a tensão que era a cidade. Então, eu estou saindo da infância num período de democratização. Eu votei em 89 com 16 anos, lembro muito bem. Votei no Lula, inclusive, que tinha o Collor e o Lula. Então, assim, aí foi o início, né? O rito de passagem, né? Ali eu cheguei com 13 anos, rito de passagem para a adolescência, né? Novos amigos, novas descobertas, a cidade, enfim, me descobrindo como pessoa também, os interesses. E eu fui morar ali na Pajuçara, e para mim é muito marcante o Cine Arte Pajuçara que tem até hoje lá, porque desde menino, desde que eu vinha de férias, eu frequentava aquela sala de cinema. E na adolescência eu matava a aula para ver filme no Cine Arte, passava a tarde toda lá vendo um filme repetidas vezes. Acho que isso foi muito marcante para mim. Eu até falo com o Marcão que ele foi muito importante porque ele já fazia programação nessa época. Eu lembro de ter visto grandes filmes adolescentes lá no Cine Arte Pajuçara, que era do lado da minha casa. Então aí eu começo a ter um interesse. Você, né? Você não alcançou aqui em Maceió os cinemas de bairro. O único cinema deslocado dos shoppings era o Cine Arte. Não, eu alcançou nenhum deles. Alcancei o Lux, o Plaza, o São Luís. Alcancei todos eles. Mas eu frequentava a Pajuçara porque, assim, como eu estudava ali, eu matava a aula, aí eu entrava no cinema para passar o tempo, né? Para dar a hora de ir para casa. Aí eu ficava vendo filmes do Cine Arte Pajuçara. Que era outro nome, uma programação... e uma programação fantástica, né? Sempre escolhida a dedo, como diz a história, né?
Sim, Então, eu teve um lembro uma bom vez início. que meu irmão me levou para ver um filme e falou: você tem que ver esse filme. Ele já era mais velho do que eu, a gente foi ver Pink Floyd The Wall. E é um Ah, filme que aí eu vi maravilhoso. assim umas 8 vezes. Eu ia direto, todo dia eu ia ver o filme, ficava perturbado com aquele filme. Então acho que foi muito importante ali aquela sala de cinema e é muito importante para a formação de um monte de gente aqui em Maceió. É uma coisa que a gente perdeu muito, né? A falta dos cinemas de bairro, né? Esse cinema que ficava mais próximo do povo, né? Mais próximo das comunidades, onde, por exemplo, Alinaldo Barros me falava muito que o Lux foi muito importante na formação dele, o Plaza, o Ideal. Então, todos esses cinemas de bairro, essas casas de espetáculo, na realidade, porque eles abrigavam também outros espetáculos, às vezes, de música, nós fomos perdendo ao longo do tempo. Curiosamente, para igrejas evangélicas, né? Um É. dado muito ruim, né? Muito ruim para o cinema isso. Como é que você vê essa questão do fechamento dessas salas e da centralização delas em shopping centers, por exemplo? Você acha que Eu acho, perde o eu acho quê? que Que perde demais, perde a questão de ser popular, né? O cinema em shopping não é mais um cinema popular, é um cinema absolutamente elitizado. Apesar disso, você tem acesso, né? Cinema via outras vias, né? Você lembra a pirataria, que foi um boom do audiovisual, porque as pessoas que costumavam ir ao cinema popular ver filmes em cinemas começaram a ver filmes em DVD e tal. Eu acho que não se perdeu o contato, né, com o cinema, mas se perdeu aquele hábito, aquela, aquela presença, né, de ter um cinema no seu bairro, um cinema na periferia. Isso é muito importante, porque desconecta um pouco o cinema da cidade, de todas as esferas, de todas as camadas. O cinema sempre foi popular, né? Nessa época era muito popular, né? As pessoas iam lá na Ponta Grossa, no Cine Ideal, as pessoas iam na Praça Bonfim, no Cine Plaza. Hoje não tem mais isso. Hoje, para você ver filmes, além do Arte Pajuçara, que continua firme e forte lá, sendo essa presença marcante, mas um shopping é um cinema, outro tipo de cinema, na minha opinião. Não passa os filmes, por é exemplo, que verdade. passavam nessas salas. É verdade. Eu, por exemplo, morei perto de um que era poeirinha mesmo, era o Cine Colonial. Lá no. Ficava no Prado. E era incrível, assim, a minha vivência com cinema, com gibis, né, que vendiam na porta antigamente, que era muito legal eu, criança, né, com essa coisa do gibi, trocar gibi e tal, e entrar no cinema, a coisa do escurinho do cinema, né, isso é outro clima. Você entrar numa sala, não é não, Outro. Werner? Você entrar numa sala, sentar aqui, se ficar sem estar com a atenção num canto, em outro, como a gente normalmente vê nas plataformas, a gente está em casa e desliga, vai para o banheiro e tal. Não, ali você está focado naquilo, né? Então essa vivência no Arte Pajuçara você considera, e você já disse aí, que foi uma das coisas que determinaram o seu gosto pelo cinema. Vamos entrar agora para o cinema mesmo, de uma vez, como diz a história. Então, você acha que vem daí essa sua olhar para o cinema, né? Esse seu gosto, essa sua inclinação para o cinema vem desse contato? Sim, sem dúvida. Ter acesso. Eu até digo que Alagoas não tem, Maceió não tem uma escola de cinema, né? Mas a gente tem dois grandes mestres, grandes professores de cinema, que foi o professor Linaldo Barros, que eu ia para sessões ali, sessões de arte que ele fez muito tempo, fez no São Luís, fez no cinema do shopping, e era a oportunidade de ver filmes que só um professor poderia. Vi Pasolini com sessões de Linaldo Barros, né? Eu vi Godard. Os filmes nas sessões de arte, acho que ele é um grande professor foi um grande professor para mim, mesmo indiretamente. E o outro é o Marcão. Marcão na sua curadoria ali do Cine Pajuçara, que também eu acho que eu vi filmes marcantes ali. A gente não tem uma escola de cinema, mas a gente tem esses professores. E ter
ter visto esses filmes, né, na idade, na adolescência, é muito marcante, né? Eu fico pensando nas pessoas que, como você falou, a experiência do cinema é absolutamente diferente de você ver cinema no computador ou na televisão. É você entrar numa sala escura, numa sessão do Elinaldo Barros, numa sessão de arte, e ver um Pasolini, e ver, sei lá, um Godard, um Truffaut, cópia em 35 milímetros que Elinaldo conseguia trazer, filmes franceses. Então a gente teve essa grande sorte aqui, a gente conseguiu ver bons filmes através dessas pessoas, Elinaldo, Marcão, dessas janelas também, cinearte, a produção de arte do Elinaldo. Então ali para mim foi marcante, sem dúvida, definidor assim, da vontade de trabalhar com isso. Você diz uma coisa importante, aqui a gente não tem uma escola de cinema, então, por formação, você fez universidade, ou você já foi mergulhando na arte mesmo? Você chegou a fazer outra atividade que não cinema? Sim, eu fiz jornalismo, fiz comunicação social na UFAL, mas já queria uma coisa na área audiovisual. Tive um professor também muito importante dentro da UFAL, um professor de cinema, que é Almir Guilhermino. Fui aluno do Celso Brandão também, aluno de fotografia. Então fiz esse curso que era mais próximo do que eu queria e fui trabalhar com publicidade. Minha porta do audiovisual vem da publicidade. Eu comecei a trabalhar com publicidade, produzir vídeos publicitários. Foi quando eu comecei a querer fazer produções independentes, investir nessa área, pelo contato que eu tinha com produção na publicidade, né, com equipamento, com câmera, com edição, com roteiro. Fiz algumas formações fora, alguns cursos fora. Fui fazer um curso de roteiro na Dragão do Mar, lá no Ceará, que era uma escola de cinema, assim que eles abriram. Eu tinha já o interesse, uma espécie de vontade de produzir mesmo. Agora, num período que não se produzia, né? Hoje a tecnologia democratizou bastante. E eu começo a produzir justamente numa transformação tecnológica, quando você podia já filmar em mini DV, que eram imagens semi-digitais, né? Mas não era mais película, nem era aquelas câmeras Matic, Betacam, que eram caras. Eram câmeras menores ali. O acesso a esse tipo de equipamento fez eu começar a produzir. E a própria película era muito cara, né, Werner? Fazer filme é muito legal em película, né? Mas é um processo muito caro. Outra coisa porque você não tem a chance de errar, né? É pouca chance, porque senão você tá gastando filme, né? E é caríssimo. Né? Ainda se trabalha com película hoje, Werner? Sim, muito pouco, mas se trabalha. Quando algumas produções que têm muito dinheiro, eles às vezes escolhem trabalhar com película. Às vezes tem um misto. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro projeto, eu não tinha dinheiro para fazer película, fiz em vídeo, mas eu comprei um Super 8, que já não era mais uma bitola daquele meu momento, porém era película, em Super 8. Aí eu comprei uma câmera Super 8, e comprei os filmes, e Lê do Ivo, o primeiro documentário que eu faço, tem vários trechos filmados em Super 8, que era a minha vontade de queimar filme, né? De queimar filmar numa película. O que é que a película confere ao filme? Porque essa é uma discussão para todas as tecnologias. Quando a gente ouve música, por exemplo, hoje tem uns aficionados pelo barulhinho da agulha no vinil, né? Na agulha no vinil. Então o cara acha que sem aquilo não existe música. O que é que a película confere ao filme, à produção, que hoje não é possível, digamos, no mundo digital, no mundo tecnológico? Existe essa diferença ou é só um romantismo, é só uma coisa romântica, essa coisa do 35mm? Hoje, praticamente sim. Hoje, os equipamentos digitais chegam muito próximo da película, mas hoje. Então, assim, a película, ela tem... que ela é 35mm, é um fotograma, né? Tem toda a latitude, tem toda
toda a questão de profundidade de campo, de cores, o preto. Para você chegar a um preto de uma película no digital demorou-se muito tempo, mas eu acho que hoje, com os equipamentos que a gente tem no mercado, está muito próximo. Hoje, realmente, filmar com 35 é quase um fetiche. Acho que ninguém mais filma a não ser com um fetiche. É verdade, é verdade. Mas, Werner, então você falou aí do seu primeiro filme. Primeiro você vai para a publicidade, então você monta uma empresa, fala disso aí, como é que foi a chegada na publicidade, você montou uma agência, como é que foi essa tua chegada, essa tua saída que você fez comunicação, mas pelo que eu entendo e pelo que eu lembro da tua trajetória, você nunca chegou a ser o cara do batente, aquele cara da redação, pelo menos que eu saiba, eu nunca vi você nessa atividade de batente jornalístico. Então você migrou logo para o audiovisual, logo para a publicidade. Conta como foi isso aí, explica melhor essa tua passagem da faculdade para ingressar na vida profissional. Eu acho que o caminho foi o design gráfico. Eu sempre fui design gráfico, sempre trabalhei com design gráfico. Então, quando eu entro na universidade, eu já estou ali trabalhando com design gráfico para agência de publicidade. E aí, quando eu vou para a agência como design gráfico, eu passo, sei lá, vários anos, até hoje eu trabalho também com publicidade, trabalhei em várias agências de Maceió. E aí, desempenhava o papel de design gráfico, mas também produzia roteiro, campanha, acompanhava set de filmagem, e aí comecei a ter contato com o audiovisual. Mas a gente estava num período ali de uma entre-safra de editais públicos, que era o fim da Embrafilme, passou um tempo na era Collor sem cinema, filmar era uma coisa muito difícil, fazer produção independente, então eu fui me preparando para quando esse mercado abrisse. Eu fui estudar roteiro, eu fui estudar, ver mais filmes, e aí, no primeiro edital que teve, depois da retomada, o edital público, que foi a produção, regionalização da produção, né, que é o programa Doc TV em 2003, do ministro Gilberto Gil, foi que eu fiz o primeiro filme. Eu estava esperando a oportunidade. Quando apareceu, eu estava com o projeto pronto, botei no edital. Era um projeto para televisão, se chama Programa Doc TV. Todo estado produzia um filme sobre algum tema e era passado na rede pública de televisão. Aí eu produzi Lê do Ivo. Aí começam as políticas públicas. Curiosamente, no Doc TV, eu estava na Secretaria de Cultura com o secretário e a gente, junto com o IZP, né, e a interferência do Hermano, a gente participou dessa primeira edição do Doc TV, que eu acho que foi muito importante aquela edição, né, Werner? Para a retomada do cinema de alguma forma. Eu acho que foi. Para mim, e para muita gente que viu um filme, né, depois de tanto tempo uma produção alagoana, estimula as outras pessoas a produzirem também. A gente lançou, eu não sei se você estava no Teatro Deodoro, a gente lançou o filme no teatro, lotado, o Lê do Ivo estava aí, foi uma noite, para mim, muito especial. E eu adoro esse filme Lê do Ivo, adoro a poesia dele e tal, e acho que o resultado ficou muito bom. Vamos fazer um negócio, vamos ver um pouquinho do filme, depois a gente continua falando sobre ele. Vamos lá, vamos ver um pouquinho do Lê do Ivo. Na minha casa, na casa em que eu nasci, quer dizer, não havia livros de poesia, não havia romance. Meu pai era guarda-livros e depois advogado, só havia livros jurídicos, mas desde a infância que eu desejava ser um escritor, ser um poeta. Não posso explicar esse desejo, né? Mas talvez seja o chamamento, a vocação. De modo que eu me lembro que menino eu entrei até numa irmandade religiosa, porque nessa irmandade havia uma biblioteca, de modo que eu lia tudo, quando menino até bula de remédio. Era uma verdadeira obsessão pela palavra escrita, né? De modo que eu comecei a escrever muito cedo, né? E ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade intelectual muito grande. Eu lia as histórias infantis, depois eu lia a coleção Terra Mariar,
aquelas histórias de piratas, de navios, né, de tesouros escondidos, de pescadores no Oriente, né, de modo que aquilo me marcou muito, né, porque como eu nasci numa cidade portuária, litorânea, nasci numa cidade oceânica, Maceió, e ao mesmo tempo numa cidade lagunar, né, que tem uma península, que tem duas lagoas, a água e a terra misturadas, assim, sempre me marcaram. E o porto era para mim quase um signo de evasão. Quer dizer, me deu o sentimento de que a minha vida haveria de transcorrer longe da minha terra natal, embora, né, dada a minha condição de poeta, eu estivesse, vamos dizer, aparelhado para levar a minha cidade natal comigo, em forma de lembrança, em forma de linguagem, né? Há um conselho dado por Leão Tolstói. Que maravilha, rapaz. Esse reencontro, me emocionei aqui, porque tem quando ele fala ali, que você pegou muito bem essa fala, né? Que ele fala da relação dele, né, com o Maceió. Tem um poema dele que fala assim, se chama Oceano Roubado, uma coisa assim. Quando deixei Maceió, fechei a porta do mar e enxotei os navios que insistiam em seguir-me, né? Aí eles, mas o mar me acompanhou até nos sonhos, né? É interessante essa coisa do cara que vai para fora e que continua ali com aquela, como o Kaká, como a Nise da Silveira, essa coisa das pessoas que foram na diáspora intelectual para fora, mas que nunca saiu deles Maceió. Não é interessante como é que foi essa conversa com o Ledo e esse encontro, porque o Ledo se reencontrou muito com Alagoas ao final da vida, né? Depois, sobretudo, da morte da esposa, ele viveu muito por aqui, com Maceió. Como é que foi essa tua convivência com esse grande poeta, esse monstro sagrado da poesia brasileira? Pô, foi muito especial, porque assim, eu fui filmar Ledo Ivo no Rio, na casa dele, em Teresópolis e em Botafogo. Ele tinha um sítio que ele tinha uns cachorros. E Ledo Ivo estava um pouco esquecido em Alagoas, em virtude das obras deles não estarem fora de catálogo. Então coincidiu de eu filmar Ledo Ivo nos 80 anos dele. Quando eu estava filmando, eu lembro que os meus amigos mais próximos não conheciam Ledo Ivo, nunca tinham ouvido falar dele. E coincidiu de que quando eu lancei o filme, ele completou 80 anos e toda a obra dele foi reeditada pela Academia e teve junto com o filme e com os livros dele, houve essa redescoberta dele. Mas eu tenho a influência de Ledo Ivo. Minha mãe me deu o primeiro livro do Ledo Ivo para ler, que foi Ninho de Cobras. Ela falou, leia esse livro. Eu li, fiquei apaixonado, depois eu li mais outros livros dele. E quando eu decidi fazer um filme, eu falei, cara, eu vou fazer um filme sobre esse poeta, pouco conhecido. A obra dele é toda Maceió. E eu quebrei minha timidez e encarei, em virtude do filme, fui lá, convivi com ele. Foi uma experiência, para mim, muito importante, como de conhecer de perto uma pessoa que eu lia a adolescência toda, de ter feito parte um pouco da vida dele, né? Porque depois ele escrevia, mandava livro para mim, a gente se encontrava eventualmente ao longo dos anos. E eu acho importante registro, porque ele não está mais aqui, né? Então eu acho que o documentário tem esse papel, né? A gente registrou o poeta para o futuro. Então, se ele não está, a obra dele permanece eternamente e o vídeo vai permanecer sendo um registro desse encontro. De um poeta no auge da sua vida, aos 80 anos, ainda muito produtivo. Depois desse filme, ele escreveu mais uns 10 livros. Então, Ledo Ivo foi um poeta, um escritor muito... que produziu muito. Então, para mim, foi uma honra, um prazer estar associado a ele com esse filme. Depois eu trabalhei num memorial para ele, com as imagens brutas. Então, tem uma relação muito
muito, para mim, muito importante também, um rito de passagem muito importante também com o Lê do Ivo. É bom a gente dizer que o memorial fica no Palácio Floriano Peixoto, né, o palácio do governo, no antigo palácio que hoje é museu, e é muito interessante o memorial de ser visto, assim, muito interativo, né, muito legal. Eu acho que foi um projeto seu com a Adriana Guimarães, se eu não me engano, participou também, né? Projeto muito legal esse do memorial, Léda Almeida. Então, aconselho aqui a quem puder, né, ver o memorial, chegue lá, que é muito legal e vai. Quem puder ver o filme está aí. Como é que se consegue ver o filme hoje, Werner? No YouTube. Está no YouTube. Já consegue, né? Imagem Peninsular de Lê do Ivo. Imagem Peninsular de Lê do Ivo. Então, de Lê do Ivo. Então, aconselho aí, é uma boa dica para esse fim de semana aí, ou qualquer momento, você tomar contato com esse grande poeta. Bom, o cinema tem isso, né? Vai deixando... você começa no documentário e você vai um pouco mais adiante na linguagem documental. Então, o que é que vem depois de Lê do Ivo? Depois de Lê do Ivo, eu Doc TV de novo, né? Teve de novo no outro ano o programa, e eu escrevi um projeto chamado História Brasileira da Infâmia, que é um docudrama, né? É um documentário, mas ele tem alguma parte ficcional dramatizada, que eu conto um pouco aquele episódio do Bispo Sardinha, que foi devorado pelos índios caetés aqui em Alagoas. E foi uma aventura fazer esse filme. Também um filme que foi bem interessante para mim, entrou na rede pública de televisão, me abriu algumas portas. Eu conheci uma pessoa muito importante para mim dentro do cinema a partir desse filme, que foi Geraldo Sarno, que me convidou para fazer um filme com ele depois que ele viu o História Brasileira da Infâmia, e é um filme que a gente ousou demais. A gente tem cenas de época, imagem aérea antes do drone, a gente filmava num helicóptero, amarrado com um cinto, imagem subaquática, com caixa-estanque, enfim, o Everaldo Pontes é o ator que faz o Bispo Sardinha, a gente trabalhou com figurantes, com atores, com direção de arte, com figurino de época. Claro que a gente quis fazer uma coisa mais alegórica, né? Não ser tão fiel, mas foi um desafio gigantesco para a gente. Acho que a gente aprendeu muito sobre cinema fazendo, todos que trabalharam, porque é uma equipe grande que faz um filme, né? A partir da História Brasileira da Infâmia. É um documentário também que eu diria que foi importante para essa questão de trabalhar o híbrido, entre sempre uma linguagem mais híbrida, entre o documentário e a ficção andarem juntas, né? Não ter as respostas prontas, nem um documentário que quer dizer a verdade. Então a gente usou esses artifícios que eu acho que está impresso em todo o meu trabalho. E sobretudo, Werner, sobre um tema que é bastante controverso, né? E o filme mostra isso. Eu me lembro bem do filme, ele não fecha uma questão, né? Porque há controvérsias, inclusive, do lugar onde teria morrido, quem comeu ou quem não comeu o bispo Sardinha, como diz a história. Tem um grande historiador alagoano que eu conheci, tive o prazer de conhecer, morreu bem velhinho, chamado Moacir Pereira. Eu frequentava muito a casa dele, que tem trabalhos no mundo, institutos históricos, geográficos, que com cartas náuticas e cálculos, ele diz que aquilo não aconteceu aqui, né, que aconteceu em outra região. Né? Então, é um assunto muito controverso. Como é entrar num assunto... Eu penso muito que o cineasta, às vezes, entra em alguns terrenos minados, como diz a história. Né? É muito... Quando escolhe um tema assim, né? Como, por exemplo, Calabar, é outro tema. Quando você escolhe um tema como Dom Pero Fernandes Sardinha, é um terreno minado. Como é que se transita entre minas? Pois é um documentário que também eu me utilizo de vários historiadores, né? Que contam várias versões. O filme, eu começo matando o bispo com um tiro.
E termina o filme matando ele, devorado pelos índios. Então eu já lanço a dúvida logo na primeira cena do filme. Né? Sardinha foi morto pelos índios ou foi morto pelos próprios portugueses? E aí eu vou tentando não lançar dúvida, mas jogar as versões, porque um fato do século XVI, né, corrido em 1550 e pouco, é muito difícil, não tem documento, não tem nada que possa validar aquela questão. Então, são versões. As versões da história, principalmente do lado dos vencedores, do lado dos portugueses, do lado... Foi contado assim. Então, no filme, eu tento confundir um pouco isso. Tanto é que tem uma cena que eu gosto muito, nesse filme, onde eu boto o Bispo Sardinha no acampamento do Sem Terra, na Praça Sinibu. E ele naufraga ali. Então, essa questão da terra, né, do poder, que a igreja representava o poder, e do índio, era uma questão de terra ali, né? Eles precisavam culpar os índios para poder dizimar e ocupar as terras. Então, o Bispo Sardinha, na verdade, ele foi uma peça para esses interesses, né? Interesses pela nossa terra. Enfim, aí eu deixo o fato inconclusivo. Eu acho que o filme também ele não precisa dar as respostas. Ele pode jogar dúvidas. Então, com o filme, na verdade, eu jogo mais dúvidas do que respostas. Por isso que eu gosto dele. O Caetano diz coisa parecida com os livros, né? Que encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras, né? É um pouco o papel da literatura. O cinema também teria essa similaridade, né? No bom sentido, semear um pouco a confusão também, né? Porque existe um pouco sobre esse tema, isso que você colocou. O Moacir Pereira defendia piamente que isso foi um ardil para dizimar completamente, e no livro dele, Os Caetés de Alagoas e Pernambuco, no livro sobre o povoamento indígena do Brasil, tem um capítulo lá dos Caetés de Alagoas e Pernambuco, quando ele coloca como foi a campanha que foi colocada pelos portugueses para dizimar o povo caeté. Foi uma campanha... A Guerra Santa, amigo, né? Chamada de Guerra Santa. É verdade. Dizimar. É verdade. E teve o aval da igreja. Tem um documento, uma bula papal, dizendo que os índios antropofágicos não eram vistos como humanos que poderiam ser dizimados. Assim. E no filme eu falo um pouco sobre isso. Pois é, são fatos. Acho que muito o papel legal. do cinema também é trazer a polifonia, né? Claro. Né? Então, na vida nada é fechado, né? Como diz a história. A vida sempre permite aberturas e outras visões, não é verdade? Cabe a gente escolher. E eu acho que o cinema tem esse papel. E o teu cinema tem esse papel também de colocar... Né? Quando o cinema é bom, ele coloca essas questões de forma a levar você a pensar, né? Você refletir. O teu cinema faz isso, né? Eu vi todo ele, né? E o seu cinema é muito isso. Vamos ver um pouquinho do... Bota aí. Vamos lá. Aí. Renê.
Pai bondoso dos céus, e tu, Cristo benigno, que nos preparas, dize-nos, permitirás que morramos no meio das ondas, ó Pai? Que sejamos vil pasto dos peixes vorazes? A morte que nossas culpas merecem será esta? Desgraçados que somos, ao naufrágio das almas pelo pecado, segue-se o naufrágio dos corpos no mar. E tu não nos ouves, não nos castigues logo. Que maravilha, que maravilha. Aquilo tudo que a gente falou, que é ator, né? Que é ator. Tanto no teatro como no cinema, eu acho que mais no cinema até, se trabalha muito com aquilo que a dramaturgia chama o physique de rôle, né? O tipo físico ideal para o personagem. Esse ator é o bispo, não tem para onde. Você olha, não podia ser outro, né? Teria que ser ele, né? Como é o nome dele? Everaldo Pontes. Everaldo Pontes é um ator paraibano, um cara fantástico, está em vários filmes. Assim, tive privilégio, a gente tinha pouca grana, né? O filme foi uma espécie de convencimento, né, de um monte de gente para trabalhar. Cinema é um pouco isso, né? Ainda mais cinema no Nordeste, cinema no Brasil, cinema em Alagoas. A gente trabalha com pouca grana, então, para a gente fazer os projetos mais ousados, a gente tem que ter muito convencimento, né? A gente tem que ter uma energia coletiva, de pessoas que entram no projeto junto e co-criam. Isso aí é totalmente co-criado, porque o Everaldo, eu levei ele para o Sem Terra, ele tinha um texto que ele ia ler em outro lugar e ele leu ali. É improviso, é um misto É isso que eu ia te perguntar agora. É isso que eu ia te perguntar. Com esse texto, como é que veio o texto do filme? E você já está respondendo, né? Em parte, esse monólogo aí veio da onde ele? Esse é um poema de José de Anchieta, escrevendo o naufrágio do Bispo Sardinha. E eu tinha passado para o Everaldo esse poema, falei, em algum lugar da cidade a gente vai fazer um encontro entre o passado e o presente, e você vai recitar isso aí. Mas a escolha de ser no Sinimbu foi porque no lugar que a gente ia filmar estava com muita lama, não deu. Ficou aquela equipe toda esperando, porque tinha liteira, tinha um bispo, tinha um monte de caetés. E aí eu lembrei do acampamento no Sinimbu, eu falei, vamos para lá, e a gente chegou filmando. E foi tudo improviso. Lindo. O que ele fala, tudo que acontece, o silêncio que foi feito naquele momento, foi tudo improviso, não estava nada ensaiado, foi uma surpresa.
teve gente que pediu bênção. E foi engraçado que a gente estava filmando a morte do bispo, que já é a cena final, que é com o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. E no dia que a gente estava filmando, o Papa morreu. Eu não lembro bem o Papa. 2015, 2014. Papa João Paulo, né? João Paulo. O Papa morreu no dia. E aí tinha gente que vinha pedir bênção ao bispo, né? Porque achavam que ele era um bispo, né? Ali naquele acampamento sem terra. Foi muito engraçado. Muito, muito bacana, muito tenso legal. Também. Ninguém estava brincando, estava todo mundo muito sério. E deu certo. Eu adoro essa cena, acho bem glauberiana, assim, sei lá, o que eu queria, a síntese do filme que eu queria foi esse ponto. É uma licença poética, não é, que assim, dá a tua marca no trabalho e o teu pensamento, não é? Dessa coisa do comparativo das realidades, né? Da questão das oligarquias, né? Vai bem nesse ponto aí, no ponto do papel das oligarquias, que continuam, né, continuam com o mesmo papel, né? No curso histórico que elas vivem, como diz a história, na ação oligárquica. E é muito legal você pegar isso, e eu não sabia que tinha sido acidental, né? É muito legal essas histórias que o cinema traz também. Bom, mas vamos para frente, vamos para aí falar depois esses filmes até agora. Eu me lembro que teve um filme que você ganhou um prêmio nacional. Qual foi desses? Um prêmio em Brasília, um festival que teve. Eu me lembro vagamente de ter lido essa notícia. Como é que foi? Com qual desses filmes? Ou é com algum que a gente vai ver ainda? Como é que é? Na verdade, depois que eu fiz esse filme História Brasileira da Infâmia, eu conheci o Geraldo Sarno, diretor que faleceu esse ano agora, por causa de virtude da pandemia. E é um cineasta de cinema novo, que filmou desde 1950 para cá. Ele viu esse filme do Infâmia, gostou e estava fazendo um projeto parecido, que era histórico, chamado sobre Abreu e Lima, o general Abreu Lima, que lutou com Simão Bolívar na libertação da América, me chamou para trabalhar com ele nesse projeto. E eu trabalhei o roteiro com ele. E esse roteiro foi premiado no Festival de Brasília como o melhor roteiro de longa daquele ano, né? Então acho que você está se referindo a esse. Os outros filmes, esses dois, como é vídeo, eles participaram quase de nenhum festival, porque era um filme feito para televisão, Infâmia e o Leduívo. Os outros tiveram alguns prêmios e tal, mas o prêmio, acho que você está se referindo em Brasília, foi esse. É esse. Eu tive a honra de dividir o prêmio com o Sarno. Eu vi a premiação, foi transmitida, eu acho que eu vi a premiação, você lá e a gente aqui torcendo. Como bom alagoano, a gente aqui, né, torcendo por você e pelo surpresa ali total para mim. Porque eu nem sabia que o Sarno tinha botado meu nome como corroteirista, né? Eu estava lá, que daqui a pouco meu nome saiu, eu fui pegar o Candano. Que maravilha, que experiência legal. E na cidade que você nasceu, né? Em Brasília. Sim. Foi muito simbólico. Foi muito. Eu acho que foi um presságio de que faça isso mesmo, rapaz. Vá por aí mesmo, que o negócio é por aí mesmo. Sabe o que foi? Sabe o que foi? Porque é muito difícil produzir, Paulo. E eu lembro quando eu fiz Leduívo, eu comprometi a minha empresa, porque a gente se dedicou pra caramba. Porque o Weber, meu irmão, que é meu sócio na empresa, ele trabalha comigo nos filmes, ele é diretor de arte, trabalha no roteiro, trabalha em todas as fases. Então a gente meio que abandonou a empresa para fazer o filme. Quando a gente volta para a empresa, ela está quebrada. Foi assim no Leduívo e foi assim na Infâmia. E eu lembro que quando o Sarno me chamou e eu ganhei aquele prêmio, eu estava meio decidindo a parar, porque o cinema não estava sustentando, eu estava com filho pequeno. E eu estava meio que naquela de desistir, sem tempo, tendo que trabalhar.
E quando eu ganhei aquele prêmio, eu falei, não, eu quero fazer cinema, eu vou continuar. Apesar que hoje eu fico na corda bamba sempre, né? Porque ainda é muito difícil viver de cinema, muito difícil. Para mim, né? Tem gente que vive. Aqui em Alagoas eu ainda não consegui viver. Mas hoje em dia a gente tem os editais chegando aí, né? Então já tiveram alguns. Bom, vamos seguir. Depois do Infâmia, foi qual? Depois do Infâmia, eu fiz um projeto chamado Interiores ou 400 Anos de Solidão, que foi um prêmio Petrobras Cultural, que era uma média-metragem de 30 minutos, e feito em 2013 ou 12. E aí é um ensaio, já é um filme completamente diferente, já é uma ruptura de linguagem aos documentários que eu vinha fazendo, de cabeças falantes, de documentários mais informativos, e onde eu entro para a questão de uma linguagem mais experimental, mais ensaio visual. E aí eu viajei pelo sertão durante alguns anos, produzindo imagens e construindo um filme que é uma ruptura de linguagem. Tanto é que é um filme que, quando eu lancei, não foi muito bem recebido. As pessoas meio que... E foi legal ter tido um anticlímax também, né? Senti que aí eu me libertei também em poder... agora, depois que eu fiz uma coisa que ninguém gostou, talvez eu esteja livre para fazer qualquer coisa. Porque o Infame e o Lendo Livre foram muito bem recebidos. Muito bem recebidos, né? As pessoas gostam, porque são filmes que circulou bastante, e discussões, e esse não, ele era muito mais experimental, ele não tinha, e as pessoas meio que ficaram, as pessoas que eu digo, do meu convívio, as pessoas que foram para o lançamento do filme, as pessoas que viram. Mas eu adoro também, eu acho que é um filme para mim muito importante, Interiores ou 400 Anos de Solidão, enquanto linguagem, que dialoga muito com o que eu vim fazer depois, que foi Cavalo. Eu acho que são dois filmes que têm a ver com o processo, muito parecido. Vamos ver lá, vamos ver. Roda aí, roda, Renê. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós e bênção, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com muita alegria agora, onde quer que você esteja, romeiro, romeira de nosso Senhor Jesus Cristo, cantemos o cântico do glória junto com os anjos dos céus e nós da terra. Essa obra aqui seja mentira. É que cada um, veja bem, meu filho, olha, uma lepra que nem o câncer, só Deus é quem cura. Quem pode vai para os exterior. E nós, fraco agricultor, vamos apelar para o Pai, vamos apelar para a Santa. E ela intercede a Deus. Quantas pessoas que já veio aqui, voltou a fazer os exames e não teve mais o câncer. Aí a gente agradece muito a Deus. A gente tem uma casa dessa para a gente vir pedir a Deus que todos nós, meu filho, vocês não, a gente que é mãe, que tem as famílias da gente pelo mundo, todos nós temos estresse na vida. Estresse de tristeza. Quando a gente chega aqui, Deus alimenta. Deus alimenta. Por isso nós sentimos fome de Deus. Fome de Deus que é nosso alimento. É o alimento de nossa vida. É o alimento que nos
Que maravilha. Pô, aquela a imagem inicial me trouxe agora uma memória afetiva. Eu fui menino que morei em Marechal Deodoro, assim, lá para as Brenhas mesmo, em sítio, e esse som, né, que você coloca aí, para mim é um som de carro de boi. É som de carro de boi aquilo? O carro de boi andando? Então, sim, aquilo era uma coisa muito presente, né? Os carros de boi passavam onde eu estava ali, eu menino, então eu fui lá longe agora, rapaz, muito longe, né? O cinema e a arte transporta a gente para universos, isso é muito legal, né? Carro de boi é uma coisa que a gente mal vê hoje, né? É difícil de ver hoje, então é legal ver o filme, legal ter me emocionado com ele, né? A tua obra tem essa coisa impactante, né? Goste ou não goste dela, mas você não fica confortável, assim, você não fica no lugar comum, você é levado a ter uma opinião, né? Seja de gostar ou seja de não gostar, ou de fazer considerações, né? Essa característica da tua obra é uma característica que você busca pensada ou é uma coisa natural? Acho que natural, né? Acho que é uma busca minha também, né? Acho que está impresso porque, por exemplo, esse filme em particular, eu faço um filme com muitas dúvidas, né? Eu não sou aquele cineasta que tem as certezas, que vai para o set sabendo, com todas as certezas. Eu acredito muito no processo. E nesse filme Interiores, eu meio que investi para que isso fosse muito mais amplificado, onde eu não tivesse controle nenhum no processo. Que fosse uma descoberta para mim todo o caminho do filme. Foi difícil, foi um filme que eu passei 4 anos para fazer. Então aí é uma lacuna, né? Que eu estava filmando, eu tinha feito um filme num ano, no outro, aí quando eu peguei Interiores, eu demorei 4 anos para entregar, porque foi um filme de um rito de passagem também, uma crise sobre o ato de produzir, sobre ético, do que devemos dizer, como devemos retratar as pessoas, porque como eu estava no sertão, com universos muito próprios e muito marcantes, até onde eu podia ir com aquelas pessoas, então eu tive uma crise ética muito grande do papel do documentarista na vida das pessoas. E isso foi bom, porque me fez refletir bastante, mas para o filme demorou 4 anos para ele sair, né? Eu não sabia se tinha o direito de retratar aquilo daquele jeito, eu fiquei mas apostei na intuição também, no respeito, sempre me pautei no respeito ao objeto filmado, ao próximo, as pessoas que trabalham comigo. Então mas numa ilha de edição, tudo isso some e você fica sozinho com a dúvida, né, com a encruzilhada, que é mais ou menos o meu próximo filme, que é uma grande encruzilhada, né? Fazer filme é se colocar numa encruzilhada, né, de vários caminhos possíveis, você pode seguir qualquer lado, então você tem que fazer uma escolha, e é difícil fazer uma escolha a cada corte, né, a cada momento de uma edição, você pode ir para lá, para cá, enfim, então essa crise é a base do meu trabalho de montagem, porque Interiores é um filme de montagem. Eu passei 4 anos filmando, eu tinha, sei lá, 30 horas de imagem e eu tinha que entregar um filme de 30 minutos. Então você imagina as encruzilhadas que eu tive, né? Então, mas eu tenho crise com o filme até quando eu termino. Quando eu termino, eu aceito a imperfeição dele e não mexo mais. Tem gente que fica mexendo no filme. Eu não, eu tenho o meu limite. Quando eu chego no meu teto, falei, daqui para frente eu vou aceitar todas as incoerências e imperfeições dele, porque eu não quero avançar mais, acho que... E aí desencano e jogo o filme para frente. Deixo ele passar e aí ter, como você fez uma leitura do filme, né? Leitura do outro, que é a coisa importante também no processo. Bom, a gente vai dar um salto agora para o filho mais novo, que a gente já está
até estourando o tempo aqui, não vamos deixar de falar do filho mais novo, não é? Que é o Cavalo. Eu pedi ao René que rodasse aí o trailer oficial e depois a gente comenta um pouco, fala um pouco sobre o filme. Vai lá, René. Tá a cabecinha pra cá um pouco. O que ele faz acordar, levantar da cama de manhã, e o que faz você ter interesse em estar aqui, e o que faz o seu corpo se mexer, né? Ou o que paralisa o corpo. A pisadeta, meu mestre, a pisadelinha. A pisadeta, meu mestre, a pisadeta. Eita! Que louvado seja o engano. Eu pareço ser, que as pessoas me dizem que eu pareço ser uma mulher forte, uma mulher séria, algumas vezes. Mas eu também tenho um lugar de fragilidade, assim. É isso, é o filho mais novo, né? Fora o que já nasceu o filho mais novo mesmo, o filho biológico mais novo, porque você estava de pichilinga, estava esperando aí. Mas vai nascer já, né? Já está para nascer, começo de maio. Em maio, começo de maio. Bom, mas o filho filme, o mais novo é esse aí, o Cavalo. Fala um pouco sobre ele e a carreira que ele está fazendo, né? Como é que isso está, de certa forma, influencia ou vai influenciar na tua vida, no teu processo de filmagem, na tua carreira daqui para frente. Bom, Cavalo foi o primeiro longa-metragem, né? Que faço co-dirijo com o Rafael Barbosa. E assim, é o primeiro longa-metragem para cinema que eu faço. Então, assim, é um projeto, um sonho mesmo. É onde eu queria chegar, era produzir um filme para cinema, longa-metragem. Porque os outros que a gente viu são médias, curtas e filmes para televisão. Então, Cavalo é realmente a gente chegar onde a gente queria chegar, que é fazer um filme de longa-metragem, rodado em Alagoas, com autores alagoanos, equipe alagoana. E a gente conseguiu botar esse filme na rua, botar nos cinemas do Brasil inteiro, participou de vários festivais nacionais e internacionais. O filme foi relacionado para indicados a festivais importantes, entrou em festivais importantes, teve uma repercussão de crítica muito positiva. E eu acho que é um cartão de visita muito importante para o cinema alagoano, de certa forma, que está começando a produzir agora. Cavalo é o primeiro fruto de um edital público, né? O primeiro longa produzido fruto de um edital público em Alagoas, mas está vindo aí vários. Estão sendo produzidos nesse momento mais de 10 filmes alagoanos. E Cavalo teve esse papel importante que foi se apresentar nos festivais, para os curadores,
para um público geral, porque o cinema entrou em mais de 15 salas de cinema no Brasil, a gente conseguiu botar eles nas praças de São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza. Então, para a gente é um marco, não só enquanto carreira profissional, mas também enquanto possibilidade de vislumbrar um produto audiovisual de qualidade para além das fronteiras, né? Que entre em outros mercados, que passe para outras pessoas. Eu tive um retorno agora de um cara em Berlim que viu o filme lá, junto de uma amostra, e que queria dar um feedback do filme, que achou uma linguagem inovadora, que achou um filme bacana. Então, assim, é o nosso cartão de visita para o mundo, Cavalo. É um abre-alas para os próximos. Foi importante para isso. É isso. Agora a gente está terminando aqui a nossa entrevista, te agradecer muito e deixar eu vi uma pergunta que você fez recentemente para o Cacá Diegues, não é? E eu queria até que a gente terminasse com essa pergunta feita a você. Você na pergunta você dizia: por que você nunca filmou a Angústia? Cacá explicou lá e terminou dizendo assim: por que você não faz? E aqui eu queria deixar essa pergunta, essa indagação no ar. Passa pela sua cabeça o que do futuro? Angústia está nos seus planos? Se tiver, eu já me candidato aí para teste de ator, viu? Graciliano é o meu universo. Mas está nos seus planos? O que é que está nos seus planos daqui para frente? Paulo, assim, Angústia é um filme meio que maldito, de certa forma, né? Porque todo mundo já quis fazer e ninguém fez. Mas eu vou dizer para você, sempre teve no meu radar. Eu sempre quis fazer Angústia. Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui atrás do produtor que comprou os direitos para perguntar para ele se eu podia fazer um documentário sobre o livro que eu estava pesquisando. E ele não deu o ok. Porém, o livro entrou em domínio público, vai entrar ano que vem. E eu estou, nesse momento, em pré-produção de um longa, né? Que é fruto do edital do Estado, que é um longa que eu vou fazer agora, de ficção Miami. Estou fazendo um curta-metragem também em stop motion, Gogol da Ema. Mas quem sabe Angústia, depois desses que eu preciso entregar, que já são filmes que eu estou produzindo, não entre nessa fila. Eu adoraria fazer Angústia. Eu acho que é um desafio e tanto, que é um livro muito difícil de de traduzir para o cinema, porque é um livro psicológico, é uma coisa que passa dentro da cabeça do personagem. E eu acho que se ninguém for fazer, eu faço. O Cacá disse que não quer, o Celso disse que não quer, ninguém está querendo, então eu faço. Sou eu, né? Eu quero. Vamos lá. Werner, não vou esconder, olha, não. A obra do Graciliano, e outra coisa que vai ser inusitada, um alagoano falando da nossa obra, do nosso maior autor, não é? Porque a gente teve caras que fizeram muito bem isso. Vai ser um desafio para você. Sim. Não é? Porque a gente teve Nelson, que fez muito bem o Graciliano 2 vezes, e teve o Leon Risman, que fez São Bernardo brilhantemente. Então, quiçá a gente tenha Werner fazendo Angústia aí e abrindo de vez as portas de Alagoas para o mundo, as portas do céu. Werner, olha, um abraço muito grande para você. Adorei fazer essa entrevista. O alagoano, eu acho que vai se deliciar aí ouvindo um pouco da tua trajetória. Muito obrigado mesmo. E continue com essa... Não abandone o cinema, não. Às vezes a gente precisa, nós artistas, às vezes pesa as contas, né? O pagamento das contas, mas viver de arte é ter arte para viver. Né? Então a gente tem essa arte para viver, esse jeitinho que a gente dá para viver vivendo. E você é indispensável para o cinema alagoano hoje. Né? O teu trabalho é uma referência, e longa vida ao seu trabalho.
Pô, Paulo, obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi massa bater esse papo com você, falar sobre o trabalho, reviver um pouco, né? Lembrar que o que a gente fez é importante para o futuro. Às vezes a gente esquece quantos caminhos a gente já percorreu. Isso dá um alento, dá uma força. E pode deixar que eu não vou desistir, não. Eu continuo aqui firme e forte e no próximo a gente trabalha junto aí. E parabéns pelo programa e valeu pelo convite. Valeu, meu irmão. Olha, a gente vai ficando aqui com esse personalidade. Você vai aí, vai vendo pelo YouTube, vai vendo também as reexibições que a gente faz aqui na TV Assembleia. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.